Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam bem-vindos e bem-vinda a este encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos agora nos colocando para ouvir a mensagem de Nossa Senhora, a leitura da Bíblia, passagem bíblica também, para que a gente possa fazer a escuta e a reflexão. Para melhor a gente refletir esse momento, a gente tem um tema, esse tema atual que às vezes agora a igreja parou de falar, mas Nossa Senhora vem falar para nós hoje fortemente, que é a igreja em caminho do cisma. Então isso é um fato relevante, aonde a gente está vendo que a nossa igreja está sendo dividida e cada vez mais. Por que isso vem acontecendo? Então Nossa Senhora ela vai colocando para nós um momento de que a gente precisa fazer algo pela igreja. E o que nós devemos fazer? Vamos então nesse momento invocar a Trindade Santa no meio de nós, para que a gente possa melhor refletir este assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. E a gente vai para ler a mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi deste livro, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, a 28ª edição. E a gente vamos então vendo e refletir junto esta mensagem. Eu vou ler apenas um trecho, não vou ler toda a mensagem, mas a mensagem está no livro da 28ª edição, na página 222 em diante e a 223. Vamos então para esse grande momento de ouvir e refletir as mensagens e a palavra de Deus. 1º de janeiro de 1977, festa de Maria Santíssima, Mãe de Deus, primeiro sábado do mês e do ano. Caminhai na minha luz, começai o novo ano comigo, meus filhos prediletos, neste dia em que a Igreja vos convida a olhar para a minha divina maternidade, tal como o meu filho Jesus se entregou totalmente a mim, para encontrar na Mãe defesa e proteção. Deixai-vos também, vós conduzir com confiança pela vossa Mãe Celeste. Como será este ano? Que acontecimento vos esperam, filhos prediletos? O que vos espera não vos deve perturbar, se vos habituardes a viver cada momento no meu coração materno. A humanidade afasta-se cada dia mais de Deus, e os homens, em números cada vez maior, continua a não seguir a sua lei. Por isso, no novo ano, as trevas tornar-se-ão mais densas e serão maiores as calamidades e os sofrimentos que vos aguardam. A crise torna-se-á ainda maior também na minha igreja, porque o meu supremo apelo à oração, à conversão, à penitência será cada vez menos acolhido. Infelizmente, entre aqueles que não darão ouvidos à minha voz, estarão muitos sacerdotes. Os pastores terão assim menos luz e o rebanho dispersar-se-á pelos caminhos da insegurança e da divisão, do erro e da apostasia.
Voltai, pastores da igreja, a ser tal como vós, que é o meu filho Jesus. Voltai a ser zeloso, ardente só pela salvação das almas. Voltai a ser os guardas rigorosos da verdade do Evangelho. Voltai a seguir Jesus rumo ao Calvário e não vos deixais seduzir nem distrair pelo mundo, como o qual conformais frequentemente a vossa vida. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Nós vamos ficando só por essa parte aqui, enquanto a gente vai agora ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 13 ao 16, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós, disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros e figo de abrolhos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Nossa Senhora ela vai mostrando um caminho em que a igreja passa por grande dificuldade. A igreja, logo no início, a Nossa Senhora vai mostrando para nós que passou por grande dificuldade. Mas essas dificuldades de hoje está cada vez mais aumentando. Então a gente vê que nos dias de hoje a gente está se encontrando uma igreja que está dividindo pelos próprios pastores. Os seus próprios pastores acabam aí ajudando os fiéis a se dividirem. Então, nós estamos vendo que a gente quer mesmo é que a igreja esteja nessa forma, esteja em chamas. E dessa forma, a gente vai vendo que toda a nossa fé, toda a nossa convicção está se destruindo, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Por isso que Nossa Senhora, ela vai mostrando o caminho. E o caminho é a conversão. É preciso que nós oramos bastante pela igreja, oremos bastante pelos os padres, pelos bispos, para que o cisma ele cesse, ele não venha a acontecer. Um padre, eu não vou aqui dizer o nome, mas ele disse, né, em uma assembleia, que esse momento é muito decisivo para a igreja, para que a gente possa orar firmemente pelos padres, para que não haja esse cisma, não haja a excomunhão de qualquer pastores da igreja. Mas infelizmente já está acontecendo. Já houve já a excomunhão de bispos. Então, por que e o que houve dessa excomunhão? Exatamente, né? Essa excomunhão, ela veio porque o bispo queria um cisma, quer um cisma da igreja. Então, por isso que foi melhor afastá-lo. Mas a gente vai encontrando, né, mais motivos para que a gente, leigos e leigas, acabam difundindo aí uma igreja que é aquela maravilha, que é aquela jardim de rosas, mas que se encontra em dificuldade de união.
Se a gente olhar para as rosas, elas são bastante delicadas. São coisas que precisa ser podada, precisa ser também cuidada, e ela tem muito espinhos. Então a gente se encontra com uma igreja aonde não vê a beleza que tem as suas rosas e precisa ser podada. A gente não vê os espinhos e a gente quer então uma igreja assim. Uma igreja aonde ela é toda nossa, para que a gente possa então reescrever as doutrinas da igreja que o próprio Jesus nos colocou. Então, se a gente puder ver, né, algo diferente, a gente vai reescrever o que o próprio Cristo já fez. Então, por que que a gente quer que a igreja seja nossa, de uma maneira aonde a gente possa fazer dela o que queremos? Não podemos. Então, eu não posso decidir por mim mesmo sem conhecer o que é a igreja. Então, a igreja, Nossa Senhora ela vai falando que o tempo vai se passando e cada vez mais a igreja vai afundando na apostasia. E nós não estamos acolhendo o apelo de Nossa Senhora. Um apelo aonde ela vai falando para nós, para que a gente possa voltar a fazer penitência e oração. Penitência e oração. Toda a vez que Nossa Senhora ela vem apresentar-se para nós, ela pede para que a gente possa fazer penitência, oração e conversão. Aí depois ela vai falando para os próprios pastores da igreja, para que a gente reze por eles dessa forma, para que eles também sejam, né, convertidos, que eles voltam ao rebanho, para que a graça de Deus aconteça na vida da igreja. A igreja vai precisar de muita oração. Vai precisar de pastores zelosos com a igreja. E ela vai mostrando aqui para que possa também ser zeloso pela salvação das almas. Porque muitas almas estão se perdendo e muitas almas vão se perder se os pastores não voltar para seguir Jesus rumo ao Calvário e não deixar ser seduzido pelas coisas do mundo. Porque o mundo está hoje oferecendo é o cisma, esse caminho tão largo. Um caminho tão largo, tão maravilhoso para os padres, para os bispos, porque vai poder tudo, vai reescrever a doutrina da igreja. E tudo isso mostra aí uma verdadeira mudanização da igreja. A igreja, né, ser moldada por nós. Em vez de nós ser moldado pela igreja, a igreja será moldada por nós. Então, que esse cisma não venha acontecer, precisamos realizar as nossas orações, as nossas penitências e conversões diárias, para que tudo isso venha fortalecer cada vez mais. E principalmente, vamos unir ao Santo Padre, o Papa Francisco. Muita gente está condenando o Papa e falando mil besteiras. Mas a gente vai vendo que até mesmo esse missal, o missal romano, a troca do missal romano, não foi o Papa Francisco, mas já vem de uma grande estrutura que precisaria ser mudado. Começou com o Papa João Paulo II, o Papa também Bento XVI disse que precisava haver uma mudança. Olha só, para que então serve a oração da Santa Missa se a gente não adaptar cada vez mais o missal?
O missal romano, dessa vez agora, está com a oração mais profunda, mostrando verdadeiramente o sentido de Jesus Eucarístico. Muitos querem celebrar a missa, rezar a missa em latim. Aí o padre simplesmente ele vai rezar sozinho, porque nós não entendemos nem direito o sentido, né, da oração eucarística em português, de uma maneira mais ampla e mais abrangente, mais aberta para que a gente possa entender. Imagine em latim. Só o padre celebra, reza a Santa Missa. A Santa Missa, ela é celebrada, ela é rezada por todos nós, por todos aqueles que participam ali daquele momento. A oração eucarística fala isso, mostra isso verdadeiramente. Quando vai caminhar a união com o Papa, a união com os padres, com os bispos, também com os diáconos, vai mostrando que o que é preciso a gente, nós leigos, fazer. Essa união, essa força. E é isso que o padre, né, estava tentando mostrar. Tem também um bispo, um bispo não, um padre, 2 padres, que foi afastado da igreja por 2 motivos. Um motivo foi ele estava postando foto dele com jovens em mesas de bebidas, né? Então ele foi afastado para que ele possa recompor, porque isso não é uma atitude de um padre. Um padre precisa, né, mostrar que o caminho para os jovens não é a bebida. Porque hoje está liberado, a bebida sempre foi liberada e a bebida está matando muitos jovens. Muitos jovens estão entrando aí em um caminho que sem volta. Porque a bebida, ela leva à morte por acidente de carro e por acidente da própria saúde. Tem jovens aí indo por festa e tomando tantas drogas, né, que ali produz uma certa química que leva ele a ter uma parada cardíaca, como já aconteceu, e o jovem acabou falecendo. Não deu tempo de chegar ao hospital, né? A gente vai vendo que esse não é um caminho para um sacerdote. Então a gente precisa rever a nossa fé, a nossa oração para esses padres que Nossa Senhora tanto está pedindo aí para que eles voltem. Outra coisa é também rever que no missal romano não se mexe. É obediência, eu preciso ser obediente. E o padre, então, ele troca a oração eucarística do missal em uma missa celebrada pelas redes sociais para que o mundo inteiro pudesse ver, porque o YouTube ele é aberto para todo o mundo. Então, não se faz isso. Cadê a nossa obediência às doutrinas da igreja? Precisamos ser mais fervoroso na fé, na oração e nessa união. Porque está caminhando, Nossa Senhora está falando e a gente não está percebendo. A gente está colaborando para que tudo isso venha acontecer. E é firme isso. Vamos orar, vamos interceder pela igreja que está caminhando para o caminho de um cisma. Vamos fazer a nossa oração, a nossa penitência, para que as coisas venham acontecer de uma maneira melhor. De uma maneira em como a gente vai passar pelos caminhos estreitos. O caminho estreito é bastante doloroso. São poucos os que vão encontrar. São poucos padres que estão aí lutando, batalhando para que esse cisma não aconteça. Estão se doando e se entregando verdadeiramente. E, mais uma vez, o padre, quando ele celebra a missa, quando eles se colocam nessa situação, ele vê o esfriamento dos leigos, dos fiéis dentro da igreja, e isso é bastante preocupante e que ele realmente não sabe mais o que vai fazer para que reacenda essa chama da fé e da esperança de nós.
dos seus paroquianos. Então, nós precisamos fervorosamente celebrar a Santa Missa com fervor ao nosso Senhor, nosso Deus. Esse caminho é estreito, mas precisamos encontrar. Precisamos encontrar esse caminho. Precisamos fugir dos maus profetas, dos falsos profetas, que nos leva a viver uma vida de que tudo pode, que nada mais é pecado e que vamos viver assim, desse jeito, é assim que Deus quer, é assim que nós vamos nos libertar. Querendo uma igreja incendiada, querendo incendiar toda a igreja e querendo reescrever uma vida para a igreja, aonde Nossa Senhora, ela mostra que se a gente não fazer nada, não colocar em oração, em penitência, a igreja não será mais uma igreja de beleza, uma igreja aonde vai se florir esse jardim, mas esse jardim vai virar só espinhos, não vai ter mais a beleza das rosas que vai assim trazer essa harmonia, essa docilidade, esse cheiro, esse aroma de Cristo dentro da Santa Missa, dentro das igrejas, dentro dos lares. E aí tudo vai se tornar branco e obscuro na nossa vida. E a gente possa refletir cada vez mais e vamos voltar a viver uma vida e buscando, junto com a igreja, a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Aqui vou terminando com essa página em branco, para que a gente possa deixar que Cristo reescreva e pedir a Ele, pedir ao Espírito Santo, para que reescreva novamente o caminho da igreja, rumo ao nosso Salvador Jesus Cristo.